Às vezes, a cobrança extrema dos pais deixa as crianças perfeccionistas demais, gerando problemas muitas vezes no convívio com outras crianças. Mas existem casos também em que os pais nem cobram tanto. É a própria criança que se cobra demais e acaba sofrendo com isso. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Elaine? Bom, vamos começar falando então dos pais que cobram demais. A criança se sente muito coagida, fica nervosa por não corresponder, às vezes? Com certeza. E assim, as crianças elas sentem quando elas não correspondem às expectativas dos pais, né? Principalmente quando as crianças elas são muito pequenas e têm a tendência do exemplo. Então, se a família se cobra muito, consequentemente a criança também será cobrada e ela às vezes sente que ela não está retribuindo da maneira como deveria, né? Na escola, com os amigos, até mesmo em casa, quando está fazendo uma atividade. E isso pode prejudicar, então, o lado social da criança, até mesmo a questão da aprendizagem, se for demasiado, né? E tem aquele problema também, daí ela cobrar dos coleguinhas, né? Sim, porque como é a questão do exemplo é muito forte, principalmente até os 5 anos, né? Então a criança, quando ela não tem para onde cobrar também, para onde expressar aquilo que ela vivencia, o contato social dessas crianças é a escola, né? São os amigos da escola. Então, consequentemente, ela tende a fazer as coisas que ela observa, né? Cobrar também daquelas pessoas com quem ela convive, então de outras crianças. Aí acaba perdendo as amizades, né? Acaba virando aquela criança mandona. Isso, daí separa, porque ninguém quer brincar com uma criança mandona, principalmente nessa fase dos 5 até os 7 anos, que é a fase do egocentrismo, todo mundo quer mandar um pouco, todo mundo quer se sobressair nas brincadeiras, né? E quando a criança quer acertar toda vez, quer ganhar sempre, e tem sempre uma que não deixa as outras ganharem, as outras acertarem, as outras se sobressaírem, então ela acaba sendo excluída do meio. Agora, e quando os pais não cobram tanto, mas a criança se sente nessa necessidade de cobrança? Então, a criança, quando ela tem essa necessidade de se mostrar, né, a questão da autoestima baixa, porque ela tem que se sobressair, né, nós precisamos dar uma atenção em casa também para ver como nós estamos tratando essa criança. Né? Talvez essa criança precise um pouco mais de atenção ou talvez nós estamos dando atenção demais. Sabe? Então, assim, é bom sempre quando você percebe que a criança se cobra muito, que a criança se penaliza muito por não estar correspondendo, talvez, à expectativa, ou às vezes até a criança se coloca em situação de vítima mesmo, sabe? Quando ela se coloca na situação de baixa autoestima, né? Quando, na verdade, ela está fazendo o que deveria, quando, na verdade, ela é boa aluna, quando, na verdade, ela consegue conversar, ela é bem educada e tal, né? Então, é bom a gente procurar um profissional da área da psicologia, né? Para que esses sentimentos de baixa autoestima não percorram, né, o desenvolvimento dessa criança, prejudicando, então, outros níveis aí. A gente sabe que tem casos em que a criança, se não tirar a melhor nota da classe, fica muito mal, ela fica muito sentida. É por causa de cobrança dos pais normalmente? Pode ser. E pode ser também por conta do exemplo. Às vezes as crianças são todas diferentes. E na mesma família nós temos irmãos com comportamentos diferentes, né, com condições cognitivas diferentes também. E sempre tem a questão da comparação. Às vezes uma criança é elogiada mais do que a outra porque o outro tem problema de aprendizagem, né? Então surge isso que você falou. Então uma acaba se saindo ruim numa prova, tira uma nota baixa numa prova, então ela fica se autocobrando aquilo e se autopunindo, né? Às vezes prejudica o sono, prejudica a compreensão dos outros conteúdos escolares, né? Tem criança que tem problemas de saúde relacionado a isso, então a gente precisa tomar bastante cuidado. E às vezes ela entra numa cadeia de estresse muito grande, Isso, né? E daí começam os casos depressivos. Os casos depressivos, eles podem, então, trazer sintomas físicos, né? Quanto sintomas psicológicos. A criança chora muito, a criança começa a brigar com outras, a criança começa a cobrar de outras aquilo que ela não consegue fazer, né? Então, a gente precisa dar mais atenção para isso. E tem aquela situação em que ela quer tanto ser a melhor, tanto tirar boa nota para ser bem vista pelos pais, que ela acaba, às vezes, na hora da prova, tendo um branco? Sim. Mesmo que ela tenha estudado, né? Outra coisa que a gente precisa comentar é que às vezes a criança ela quer se sobressair tanto que ela acaba regredindo. Então ela começa a falar como um bebê, se comportar como um bebê, né? Tudo isso pode ser resquício então dessa cobrança exagerada dela mesma ou em função de outras pessoas cobrando, né, por algum resultado, alguma questão como essa. A dica para os pais seria ficar bem atentos em relação a isso,
para ver de onde que vem essa cobrança da criança. Isso, porque a gente precisa se auto-observar também, né? Porque muitas vezes a gente acha que está agindo na melhor maneira possível, você cobrando um resultado, você cobrando por um melhor comportamento, né? E às vezes a gente está prejudicando a criança. Então precisamos nos autoavaliar para ver como nós estamos tratando as nossas crianças, né? Para que não reflita esse exagero, talvez, né? No comportamento dos pequenos. A gente sabe que tem criança que tira um 8 e a mãe fala, bem que você podia tirar um 10, né? Isso não é legal. Isso não é legal, ainda mais quando tem irmão, porque às vezes o irmão não consegue tirar o 8, né? Então a gente precisa tomar cuidado na maneira como nós cobramos, na maneira como nós conversamos com os nossos filhos, né? O que é normal e o que é anormal? Depende, né? Então, assim, se a criança ela tem um bom desenvolvimento, se ela tem condição de tirar nota, mas às vezes naquele dia da prova ela não estava bem, né? Mas ela atingiu a média, então ótimo, parabéns. Não atingiu a média? Olha, na próxima você vai ter que recuperar mais e morrer o assunto, né? Agora, tem famílias que passam uma semana falando sobre o assunto de uma nota baixa, de alguma coisa ruim que aconteceu, então a gente precisa aprender a mudar de assunto, né? O problema, a nota baixa, aquilo que não foi bom, ele deve ser comentado naquele momento. Acabou, passou, todo mundo entendeu o que é para ser feito, a gente conversa sobre outras coisas, né? Ficar martirizando, ficar trazendo sempre o problema nas conversas, a gente faz com que a criança se lembre dele muitas vezes, né? Então, daí a gente gera o branco na prova, o mau comportamento na escola, a cobrança, porque às vezes a criança, ela se sente tão cobrada, mas meu amigo não é cobrado, então eu vou cobrar também, né? Porque as crianças têm essas coisas. Então, a gente precisa se autoavaliar para que não aconteça todos esses problemas. E o que seria o ideal? Se ela tira um 8, ficar falando, não, mas tem que tirar 10 na próxima. Ou fala, não, o 8 é uma nota boa. Se você conseguir tirar melhor, ok. Isso. Como você acha que você foi nessa prova? Ah, foi bem. Pronto. Ah, como você acha que você foi? A gente nunca pergunta, a gente nunca dá a resposta pronta. Ah, o seu desenho tá bonito. Não. Como você acha? O que você achou do seu desenho? Ah, não gostei. Então, da próxima vez você faz outro. Ah, o que você achou do seu desenho? Gostei. Ah, então tá bacana, sabe? Porque se você cobra além daquilo, às vezes a criança se esforçou tanto para tirar aquele 8 e você fala assim: nossa, mas na próxima você vai se esforçar mais e vai tirar 100. Aí complica, né, a questão do cognitivo. É como se ela nunca correspondesse, né? É como se ela nunca correspondesse, é como se ela não tivesse capacidade para corresponder, né? E a gente acaba colocando problemas que não existem na cabecinha das crianças, e as crianças, como elas não têm outras preocupações, elas acabam curtindo, entre aspas, essas preocupações. Então, uma preocupação pequenininha pode virar uma bola de neve e atrapalhar todo um contexto. E virar um adulto neurótico depois, Com né? certeza. E a questão do tique é importante também. Se você cobra, por exemplo, para a criança tomar banho na hora certa, para a criança comer direito na hora certa, sabe? Tem criança que, por exemplo, fica toda hora lavando a mão, fica querendo toda hora tomar banho. Então, envolve o toque. Então a gente precisa tomar cuidado que tudo tem sua hora, né? Senão, depois tem problema e fica mais difícil de arrumar isso. Com certeza. Tudo que é exagerado é ruim, né? Então, a gente sempre procura pelo meio termo. Nunca cobre demais, também não cobre de menos. Pergunte sempre para a criança o que você achou, como você foi, ótimo, não foi bem, então da próxima vez você se esforça. Foi bem? Bacana. Então, quem sabe, né? Então, a gente sempre responde com uma pergunta que vai dar sempre certo. Tá certo. Muito obrigada. Imagina, Mais uma vez.